vivo. Blumenau aguarda pelo repasse de recursos federais para recuperar áreas afetadas pelas chuvas de outubro e novembro. E nesta terça-feira, autoridades do município realizaram de barco uma vistoria na margem ali do leito do rio Itajaiaçu. Esse monitoramento constatou mais problemas. Vamos entender quais são esses problemas, se isso tem algum risco para os moradores, com o nosso repórter Paulo César, que está ao vivo de Blumenau e vai nos atualizar, né, PC? Bom dia para você. Bom dia, Gabi. Bom dia, Fernando. Bom dia para o nosso abençoado público aqui do SCC Meio Dia. Vamos falar sobre essa vistoria, sim, mas antes vamos destacar, né, que Blumenau depende, sim, de recursos federais para a reconstrução daquilo que as chuvas danificaram, chuvas de outubro e novembro que danificaram aqui muitos pontos. A gente separou, inclusive, 2 trechos, 2 ruas que precisam ser reconstruídas aqui em Blumenau. A primeira imagem é lá do Badenfurt, da rua Arnold Hemmer. Uma enorme cratera se abriu lá por conta dos estragos causados pelas chuvas. O trecho lá está totalmente interditado. Parte da rua desapareceu, né? Desceu. A parte da rua foi engolida pelo rio Itajaiaçu e o trecho segue lá totalmente interditado, atrapalhando o dia a dia dos moradores, né? Dificultando a mobilidade urbana naquela região, na região do Badenfurt. A prefeitura está finalizando um projeto para a reconstrução e é uma obra complexa para a recuperação da via da Arnold Hemmer no Badenfurt. Outra rua que também foi afetada pelas chuvas aqui em Blumenau, nós temos imagens para mostrar aqui no SCC Meio Dia também, é a Walter Berner, no bairro Boa Vista. Rua que também foi afetada pelas chuvas, como você confere aqui na tela do SCC Meio Dia. Rua que foi recém-pavimentada, recém-revitalizada, ali no bairro Boa Vista. E neste ponto, um deslizamento de terra comprometeu parte da base e da área do passeio público. O barranco desceu para dentro do rio e a rua está em meia pista no local. Os motoristas, inclusive, devem passar por esse trecho aí com atenção. É mais uma área afetada pelas chuvas que aguarda liberação de recursos federais para a restauração do local. E são mais de 30 milhões de reais necessários para a recuperação de locais afetados pelas chuvas aqui em Blumenau. E ontem, como nós já destacamos aí na abertura, o trabalho foi realizado aqui em Blumenau, um monitoramento, foi feita uma vistoria em cerca de 8 quilômetros do rio Itajaiaçu. Participaram desse monitoramento o prefeito Mário Delbrandi, o secretário de Defesa Civil Carlos Olímpio Menestrina e o diretor de Geologia da Defesa Civil de Blumenau, com quem nós vamos conversar agora, o Gerson Lang. Eles percorreram cerca de 8 quilômetros para ver qual é a situação da margem do leito do rio Itajaiaçu. Gerson Lang Filho, quais os problemas constatados e em que pontos? Bom dia. Bom dia, PC. Bom dia a todos que nos assistem. Como foi comentado, nós fizemos uma inspeção ao longo do rio Itajaiaçu. Ao todo, foram identificados vários pontos, dos quais se destacam 9 pontos dentro do contexto do rio Itajaí. Tanto do lado da margem esquerda quanto da margem direita, né, nós tivemos essas áreas afetadas. E agora o próximo passo, então, é montar um plano de trabalho para, posteriormente, enviar ao governo federal para que nós possamos, então, captar recursos para a execução dessas obras mitigadoras de risco. Consegue detalhar que problemas foram esses? Deslizamento de encosta, afeta moradores, vias públicas. Qual o tamanho do BO que vocês constataram? Perfeito. Nós identificamos o que nós chamamos de solapamento, né? Que é a erosão de margem hídrica na margem do rio. Esse tipo de processo ele é provocado pela elevação do rio Itajaiaçu e vale destacar aqui que nós tivemos 6 enchentes consecutivas, né? Algo até então inédito na história do município. E, além disso, a própria chuva diretamente afetando o solo, ela provoca, então, esse processo de solapamento. É um processo complexo, né? É um processo bastante destrutivo, principalmente quando acaba englobando edificações. Dessas áreas, nós não tivemos nenhuma via afetada, mas, porém, a gente teve algumas edificações, né? Fundos de edificações afetados. Coloca em risco essas edificações? Nesse primeiro momento, a gente já colocou as observações, né, e as recomendações para esses moradores, né, de ter um afastamento mínimo dessas edificações, principalmente nas porções dos fundos.
e também, além disso, fazer todo um monitoramento do avanço, né, desse processo, que é um processo, obviamente, complexo e ele pode piorar. Quantas edificações, aproximadamente? Se a gente for contabilizar ao longo do rio Itajaí-Açu, a gente deve estar falando aí em torno de 5 ou 10 edificações que foram de alguma forma afetadas, né? Umas mais diretas, outras indiretamente. E agora o próximo passo? O próximo passo, como falei, é montar esse plano de trabalho para tentar captar recurso para a execução das obras mitigadoras de risco. Perfeito. Gerson, muito obrigado pela sua participação. E essa é uma palavra, né? Captação de recursos. E é o que as cidades precisam, as prefeituras, os municípios que foram duramente afetados pelas chuvas de outubro e novembro. As cidades precisam de dinheiro para reconstruir no pós-enchente. Mas eu acho que o mais importante, além desse dinheiro para a reconstrução, viu, Fernando e Gabi? As prefeituras, as cidades, elas precisam de dinheiro para investir em prevenção. Talvez essa seja o principal investimento para 2024. O orçamento do ano que vem tem que ter dinheiro reservado para as prefeituras investirem em prevenção. Prevenção de enchente, de deslizamentos de terra. É o que o estado de Santa Catarina precisa para o ano que vem, viu? A palavra de ordem é dinheiro para investir em prevenção. E os eventos climáticos fazem parte da nossa história, estão cada vez mais presentes e potentes. Só para lembrar, foram 6 enchentes em apenas 45 dias. E a gente está aqui para lembrar que as promessas foram feitas e precisam ser cumpridas. Voltamos ao estúdio. Fernando.